Bem-vindos ao Pensa Hotep. Neste episódio, começaremos no início da linha de tempo. O estudo da pré-história e como começou. Idade Paleolítica, Idade Mesolítica, Idade Neolítica. Pré-história significa literalmente antes da história, antes da escrita. Portanto, não é um termo que abrange o mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, a escrita entrou no Egito por volta de 3200 a.C. Então, depois de 3200 a.C., o Egito está fora dos tempos pré-históricos. As divisões básicas da pré-história estão divididas em 3 idades: a Paleolítica, ou a Idade da Pedra Antiga, quando os humanos existiam como caçadores e coletores; a Mesolítica, uma fase de transição; e a Neolítica, ou a Idade da Pedra Nova, quando as plantas e os animais foram domesticados pela primeira vez. O estudo da pré-história é relativamente recente. Antes de entrarmos no estudo científico da pré-história, havia apenas a Bíblia, e as pessoas estavam usando a Bíblia para tentar calcular até onde o tempo ia. No século XVII, o bispo James Ussher usou a Bíblia e trabalhou de trás para frente enquanto estudava as genealogias. Por meio de seu método, ele determinou que o mundo começou 4004 anos antes de Cristo. Naquele tempo, as Bíblias foram criadas com a cronologia nas margens no topo, e no livro de Gênesis, você pode seguir essa linha de tempo enquanto lê. Agora, um colega posterior de bispo James Ussher foi ainda mais longe e, por meio de alguns ajustes dos cálculos, determinou um horário mais específico. Em 23 de outubro de 4004 a.C., às 9 horas da manhã. Foi assim que a pré-história retrocedeu no século XVII. Até Isaac Newton, o homem que inventou o cálculo, acreditou nessa data. Em seu tempo livre, ele tentava descobrir a cronologia egípcia e criticava os egípcios por serem muito ousados ao traçar a sua história muito além de 4004 a.C. O verdadeiro estudo científico da pré-história começou em 1859. 2 coisas aconteceram naquele ano que desafiaram o ponto de vista dos criacionistas. Primeiro, escavações na Inglaterra revelaram ferramentas da Idade da Pedra ao lado de ossos de animais extintos. Por meio das suas pesquisas, eles descobriram que esses animais extintos foram muito além de 4004 a.C. Isso abriu a realidade de que a pré-história era muito mais antiga do que os cálculos do bispo Ussher. O segundo evento que impactou o estudo da pré-história foi a publicação de um dos livros mais importantes da história do mundo, As Origens das Espécies, por Charles Darwin. Aqui o Darwin propôs que nós somos os produtos da evolução. Isso abalou a comunidade científica e estabeleceu as bases para o estudo da pré-história. Quão longe nós vamos? A estimativa atual para o homem remonta a cerca de 2 milhões de anos. Isso não é nada comparado com a idade estimada do planeta, que é cerca de 4,5 bilhões de anos. O bispo James Ussher errou um pouco em seus cálculos. Então, como é que vamos cobrir 2 milhões de anos de história humana? Como mencionado, nós dividimos as eras históricas: a velha idade da pedra, a velha idade média da pedra e a nova idade da pedra. Em grego, paleo significa velho e litos significa pedra. Assim, paleolítico significa pedra velha, meso significa meio e neolítico significa novo. Idade paleolítica. A primeira idade do homem, a paleolítica, a idade da pedra antiga, consistiu em várias etapas: paleolítica inferior, paleolítica média inferior, paleolítica final. Paleolítica inferior data de 700.000 a 70.000 a.C., quando o Homo erectus viveu. Em relação ao Egito Antigo, o Vale do Rio Nilo foi habitado pela primeira vez por volta de 700.000 a.C., bem no começo. Essas pessoas talvez tenham migrado do sul ao longo do Rio Nilo quando o clima era muito favorável. Não era um deserto na época. O clima sustentava a fauna encontrada hoje na planície do Serengeti e era um ambiente exuberante com girafas e gazelas, um ambiente quase tropical. Como eram as pessoas? Os primeiros habitantes humanos usavam a linguagem, reuniam comida, provavelmente controlavam o fogo e usavam machado de mão. Esta era a sua única ferramenta.
Esta é uma das ferramentas mais simples que você pode imaginar. Era uma pedra que cabia na mão e costumava esmagar algo mais macio do que ela. O importante é que não foi uma ferramenta acidental, algo que você simplesmente pega e usa. Esta ferramenta foi feita especificamente para caber na palma da sua mão. Feita para não te cortar, é usada para quebrar coisas. Foi a primeira ferramenta intencional na história do mundo. Agora, algo importante a considerar é a taxa de progresso. Ao contrário da era da informação de hoje, onde o progresso é feito todos os dias, este machado de mão permaneceu o mesmo 700.000 a 70.000 a.C. Não havia outra ferramenta além do machado de mão. Com o nosso ritmo atual de progresso, é notável considerar que por meio milhão de anos não tínhamos mudança, apenas o machado de mão. O próximo salto começou por volta de 70.000 a.C., durante o tempo do Neandertal. O início da Paleolítica Média de 70.000 a 43.000 a.C. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os Neandertais não eram selvagens brutos. Eles enterravam seus mortos em cavernas e cuidavam dos feridos e velhos. Criaram ferramentas especializadas como raspadores e adagas que eram usadas para cortar carne. A maioria desses itens foram encontrados no deserto egípcio, o que fornece mais um exemplo de como o clima mudou. A próxima mudança começou por volta de 43.000 a.C. durante o início final da Era Paleolítica Média, 43.000 a 30.000 a.C., com a aparência do homem moderno. Aqui um homem moderno começa a substituir o Neandertal, embora as especificidades disso estejam abertas para debate. Em relação aos egípcios, essas pessoas começaram a se estabelecer em torno de lagos. Eles comiam moluscos e mariscos. Uma das nascentes do rio Nilo é o Lago Tana, na Etiópia. Neste período, eles se juntam ao Nilo pela primeira vez, causando enchentes e inundações. A melhor estimativa de ferramentas encontradas nestes locais indica que bandos de cerca de 25 a 50 pessoas viviam juntos ao mesmo tempo. A expectativa de vida dessas pessoas era menos de 30 anos. Esta era a vida nos tempos pré-históricos. Durante a Era Paleolítica final, de 30.000 a 10.000 a.C., as pessoas começaram a viver perto de pântanos. A malária tornou-se um problema real e o Nilo começou a secar. Foi descoberto nos seus assentamentos fornos de barro onde eles cozinhavam, pedras para moer grãos de cereais e pigmentos para maquiagem. Não havia agricultura ou criação de gado neste momento. As ferramentas desta época eram feitas de quartzo e de ourito, bem como pederneira e obsidiana. Durante este período, a foice foi desenvolvida. Este é um pedaço de madeira em forma de meia-lua com uma fileira de pedras 2 ou 3 polegadas de comprimento que foi inserido na madeira. Isso foi usado para colher colheitas, mas isso não significa que eles estavam plantando. Eles estavam cuidando intensivamente de grãos silvestres. Eles ainda não haviam descoberto que poderiam plantar os seus próprios grãos. O arco e flecha foram também introduzidos neste momento. Isso tornou a caça mais segura e fácil. O arco foi a primeira arma da história que armazena energia, e com isso surgiram as pontas das flechas. Essas ferramentas não eram fáceis de fazer. Elas envolviam uma quantidade impressionante de habilidade, especialmente as pequenas pontas de flechas encontradas no Kom-Ombo, uma área do Egito no sul. Aqui os arqueólogos descobriram o que chamam de microferramentas, pontas de flechas pequenas o suficiente para caçar pássaros. Essas pontas de seta são do tamanho da sua unha. Um desenvolvimento misterioso durante o final desta era é o desaparecimento da foice por alguns milhares de anos. Ninguém sabe porquê. Esta ferramenta retornará, mas não foi usada nos próximos 2.000 anos por motivos desconhecidos. Duas teorias proeminentes são que o arco e a flecha tornaram a caça mais fácil e as pessoas não dependiam mais das colheitas selvagens para as suas necessidades alimentares. Outra teoria é a falha na colheita. Com a falha na colheita, eles não estão mais colhendo e você não precisa mais da foice. Idade Mesolítica.
O período Mesolítico data de 10.000 a 5.000 a.C. Essa é a transição de caçadores e coletores para a domesticação de animais e cultivo de colheitas. Este é o período em que as pessoas começam a se estabelecer. Eles tinham pedras de amolar para as colheitas que encontravam, mas também começaram a moer pedras para cosméticos. Os cosméticos foram usados para fins religiosos, mas os detalhes são desconhecidos. Não havia cerâmica no norte do Egito, cascas de ovos de avestruz eram usados para cozinhar. No sul do moderno Sudão, a cerâmica se desenvolveu. Os grupos humanos eram muito isolados e cada um pode ter falado seu próprio dialeto. A Idade Neolítica. A Era Neolítica ocorre de 5.000 a 3.000 a.C. Aqui começamos a ter uma sociedade organizada acima e abaixo do Nilo. A cerâmica foi desenvolvida no norte e novas vantagens tecnológicas ocorreram. Com a cerâmica, eles agora poderiam cozinhar a sua própria comida, cozinhar os grãos que estavam sendo colhidos e, mais importante, podiam fazer cerveja. Eles agora podiam cozinhar a sua comida em panelas de verdade. No início desta época, as aldeias se desenvolveram ao longo do rio Nilo com uma população de cerca de 100 a 150 pessoas. Com essas aldeias, desenvolveu-se uma divisão do trabalho e foram introduzidos trabalhadores qualificados. Estes incluíam os fabricantes de ferramentas, os padeiros, os cervejeiros, os fabricantes de panelas e assim por diante. O que é surpreendente de se considerar é que todas as aldeias que surgiram ao longo do Nilo, a população permaneceu muito pequena, apenas cerca de 2.000 pessoas para toda a região. Com essas pequenas aldeias, a política se desenvolveu e a região foi dividida por um reino norte e um reino sul. Este foi o período Neolítico. O que é importante lembrar sobre o Egito é que o Alto Egito estava abaixo do Baixo Egito. O Baixo Egito estava no topo e o Alto Egito estava embaixo. Por quê? Porque o rio Nilo corria do sul para o norte. Subir o Nilo era viajar para o sul. Os egípcios tiveram barcos ao longo da sua história, mas não eram bons marinheiros e não gostavam de estar na água. Eles foram mimados pelo comportamento do rio Nilo. O vento soprava constantemente para o sul e o Nilo continuamente fluiu para o norte. Com esse arranjo, você poderia flutuar para o norte e navegar para o sul. Durante o Império Novo, quando o Egito se desenvolveu, os homens tiveram que aprender a ser marinheiros adequados, uma vez que entraram no mar Mediterrâneo. Perto do final do período Neolítico, as pessoas começaram a enterrar os seus mortos em caixas de areias enterradas no deserto. Esses enterros de areia foram talvez as origens da mumificação. O corpo é naturalmente desidratado uma vez que é enterrado na areia. Estas pessoas também foram enterradas com seus pertences, provando que esses primeiros egípcios podem já ter acreditado na vida após a morte. Paletas esculpidas, agora adornadas com arte decorativa, eram agora usadas para moer cosméticos. Algumas dessas paletas eram até caprichosas, sendo esculpidas em imagens de animais, revelando que a cultura poderia fazer mais do que apenas sobreviver. Eles também tinham pequenas estátuas de barro, muitas vezes de mulheres, que com suas representações de quadris largos, podem ter sido símbolos de fertilidade. A razão exata para essas estátuas é desconhecida. A cerâmica neste período começou a ser decorada. A cerâmica é crucial para qualquer sítio arqueológico porque é usada para datar as escavações. A cerâmica é virtualmente indestrutível. Os vasos quebram, mas os fragmentos permanecem para sempre em qualquer tipo de solo. O arqueólogo Sir Flinders Petrie desenvolveu o estudo da cerâmica e descobriu que a cerâmica evoluiu do simples para o complexo, o que significa que a cerâmica mais decorada era mais recente. Assim, a cerâmica tornou-se essencial para sítios arqueológicos e é crucial para os pré-históricos onde não há registro escrito. Isso encerra a nossa cobertura do Egito pré-histórico. No próximo episódio, veremos como o Egito se tornou a primeira nação da história.